Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. Motivo de felicidade estarmos em mais um ano de comemoração do aniversário da extensão aqui na Caeira. É o 30º aniversário dessa extensão. E pela honra e pela glória do nosso Senhor, Ele nos concedeu essa graça de estarmos aqui comemorando mais este ano. Sem muita demora, nós iremos meditar num texto que se encontra em Romanos, capítulo 8, dos versos 18 ao 27. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versos 18 ao 27. Eu gostaria que neste momento os irmãos prestassem bastante atenção na palavra do Senhor, que não deixassem as distrações roubarem os pensamentos. É um momento de suma importância, então as conversas ou qualquer distração que possa surgir, vamos deixar para depois, porque é um momento em que Deus falará ao nosso coração através da sua santa palavra. E o texto da carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 18, nos diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetido, à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Deixa eu só desligar esse ventilador aqui. Esse ventilador, meus irmãos, tem sido meu inimigo constante nas horas das pregações. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos conduza na pregação desta palavra e que não somente isso, mas que nós saímos daqui com uma palavra aplicada em nossos corações e que nós venhamos praticar tudo o que vamos aprender nesta noite. Gracioso Deus, eterno Pai, santo e poderoso, nós oramos a Ti em nome de Jesus, te rendendo graça por Tua misericórdia e por Teu amor. Muito obrigado, Senhor, por cuidar de nós até aqui. Muito obrigado por esses 30 anos da extensão. Mas o tema, Senhor, dessa extensão aponta para algo que é muito superior a tudo que nós vivemos nessa terra, a glória eterna. E por isso pedimos ao Pai que o Teu Espírito nos conduza a enxergar essas verdades que esse texto de Romanos capítulo 8 nos fala. Que Teu Espírito tome os meus lábios para a edificação do Teu povo e que fale, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir e não o que queremos. Ó Espírito Santo, atrai os corações para a pregação, atrai as mentes para a pregação, que eles venham, Senhor, prestar atenção no que o Senhor há de falar conosco nesta noite.
Ó Pai, fala conosco de forma poderosa. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Quebra a dureza do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, a entender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem nunca sentiu o peso do sofrimento? Quem nunca passou por um momento de tristeza, de amargura profunda em seu coração? Quem nunca acordou com o coração cansado, um coração pesado, o peito apertado por causa da angústia, por causa do sofrimento? E diante desse sofrimento e desse aperto no nosso coração e dessa angústia, às vezes nos falta força para nós continuarmos. Nós vivemos, meus irmãos, em um mundo que geme, em um mundo que sofre as consequências do pecado. Gemem, meus irmãos, as mães que precisam enterrar seus filhos. Gemem, meus irmãos, os pais que não conseguem trazer o alimento para a sua casa, que vê a criança pedindo: pai, me dá isso, e não tem a condição de suprir a necessidade da criança. Gemem, meus irmãos, os doentes que ficam nas filas das regulações, esperando atendimento médico. Pessoas que vão para a UPA, e você, se você quiser testemunhar isso, basta fazer uma visita lá, e ficam angustiadas porque não tem ninguém para atendê-los. O mundo geme, meus irmãos. Geme nós, os cristãos fiéis. Nós que oramos. Nós que muitas vezes clamamos a Deus diante de uma situação terrível e nós não vemos a resposta de Deus para a nossa oração. Nós gememos. O mundo geme. Como o salmista, no capítulo 10, meus irmãos, nós olhamos para o céu e nos perguntamos, palavra do salmista: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústias? Muitas vezes, meus irmãos, esse é o nosso clamor, porque o mundo geme, a terra geme, as pessoas gemem por causa das consequências do pecado. Nós vivemos diante de um mundo que sofre, que sente o peso no seu coração, uma amargura. Mas veja só, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, irmãos, ele abre os nossos olhos em Romanos capítulo 8. E ele nos mostra que os sofrimentos da era presente não são dignos de serem comparados com a glória que será revelada para nós. Os sofrimentos que nós aqui passamos não se podem nem sequer comparar com a glória eterna, com a glória vindoura. Paulo, meus irmãos, aqui no verso 18 de Romanos capítulo 8, ele não nega a dor. Ele não diz para nós: vocês não vão sofrer. Ele não diz para nós que haverá ausência de dor ao seguir Cristo. Ele não nega isso. Ele diz: vocês vão sofrer. Ele reconhece. Mas ele também nos diz: olhem para além da dor. Há uma glória eterna esperando por vocês. E o tema, meus irmãos, foi escolhido justamente para tirar os nossos olhos desse mundo limitado, caído e que geme, e olharmos para além deste mundo. Há uma glória que nos espera, irmãos. Há uma glória que está além da nossa visão periférica. Há uma glória em que o sofrimento, todo sofrimento, não será nem lembrado diante dessa glória majestosa. Aqui, meus irmãos, no capítulo 8, é o capítulo central da carta aos Romanos. É o ponto mais alto que revela a imensidão da graça de Deus. Paulo vai mostrar para nós como a graça de Deus é grandiosa, como há ainda infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos. A glória de Deus, meus irmãos, a graça de Deus, ela é imensa. E dos versos 1 ao 17 do capítulo 8 de Romanos, Paulo acaba de falar sobre a vida no Espírito.
Ele mostra que quem está em Cristo não vive mais sobre o peso da condenação. E por quê? Porque, meus irmãos, aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pelo pecado, palavras de Paulo, Deus fez por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Então nós que cremos, que confiamos em Cristo, não vivemos mais sobre o jugo da condenação. Ele começa o capítulo 8 dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O jugo da lei, o peso que a lei colocava sobre nós foi tirado porque não há mais condenação sobre nós. Por quê? Porque Deus fez isso por intermédio de Jesus. Mas agora, meus irmãos, Paulo volta os olhos para a realidade do sofrimento. Paulo, ele diz que vocês não vivem mais sobre acusação, mas vocês sofrerão por serem seguidores de Cristo. Tanto é, meus irmãos, que essa era uma realidade da igreja primitiva. Em Atos dos Apóstolos, nós vimos que os primeiros passos da igreja foi marcado com um grande crescimento, o grande desenvolvimento do evangelho, mas também por perseguições terríveis, por sofrimentos, por açoites. Mas os discípulos, quando açoitados, eles se alegravam, porque eles se achavam dignos de participarem do sofrimento de Cristo. Eles se achavam dignos de serem coparticipantes desse sofrimento. E aí Paulo diz que aquele que tem o Espírito ainda sofre, verso 23 do capítulo 8. Ele diz que a criação sofre, verso 22 do capítulo 8. Ele diz que o corpo geme, verso 23 do capítulo 8. E até o Espírito, meus irmãos, o Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas tudo isso, meus irmãos, aponta para algo glorioso. Tudo isso, meus irmãos, aponta para a redenção final. Quando tudo será restaurado, quando tudo será renovado, isso aponta, meus irmãos, para a glória futura, para a glória eterna. É isso que nos aguarda, meus irmãos. Nós não servimos a Cristo por causa das coisas deste mundo, pelo que Ele pode nos proporcionar aqui nesta terra. Nós servimos a Cristo porque temos a promessa de uma redenção para as nossas almas. Porque temos a certeza de uma promessa e de uma vida restaurada e levada para a eternidade com Cristo. Um pregador famoso, em uma das suas orações, ele orava assim ao Senhor: Senhor, crava a eternidade em meus olhos. Porque uma vez que nós colocamos os nossos olhos em Cristo, nada dessa terra nos satisfaz, meus irmãos. E Paulo vai nos mostrar aqui dos versos 18 ao 27, que apesar dos sofrimentos presentes, a glória futura que nos aguarda é incomparavelmente maior. Ele vai nos mostrar que mesmo que o pecado tenha corrompido a criação, e por conta disso a criação geme esperando a manifestação do Filho de Deus, a nossa esperança está na redenção do nosso corpo. A nossa esperança, meus irmãos, está de que o Espírito Santo nos guiará, nos assistirá, intercederá por nós com gemidos inexprimíveis, até que nós cheguemos à plenitude de varão perfeito. É isso que Paulo vai nos mostrar. Ele irá nos falar, meus irmãos, pelo menos 4 verdades profundas. E eu gostaria de chamar a sua atenção para essas verdades. Paulo vai nos falar, meus irmãos, no verso 18, que os sofrimentos presentes, eles não se comparam com a glória futura. É a primeira verdade que Paulo vai nos falar nesses versículos. A segunda verdade que ele vai nos falar é que o pecado corrompeu a criação, mas ela guarda a redenção, dos versos 19 ao 22. Depois Paulo vai nos falar, meus irmãos, que a nossa esperança está na redenção do nosso corpo, versos 23 e 25. E por fim, Paulo vai nos falar, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele nos ajuda e intercede por nós. A primeira verdade que Paulo nos fala acerca dos sofrimentos presentes, que não podem ser comparados com a glória futura, Paulo, meus irmãos, ele não diminui a existência da dor. Ele não nega, ele não exclui a existência de dor
nas nossas vidas. Pelo contrário, ele compara essa dor, ele compara que essa dor não pode, meus irmãos, se comparar com a glória futura. Ele faz uma comparação e ele tem uma conclusão: é incomparável. Não se pode comparar. Ele faz questão, meus irmãos, de nos mostrar que o peso da glória, ela supere muito o peso da aflição. Paulo diz: vocês vão sofrer, meus irmãos. Por serem seguidores de Cristo, o sofrimento vai bater na porta de vocês. Vocês vão se angustiar. Não pensem que pelo fato de vocês estarem seguindo Jesus, tudo vai dar certo na sua vida. Às vezes as coisas vão dar muito errado. As perseguições vão vir, o sofrimento vão vir. Mas Paulo nos diz: a glória futura não se pode comparar com esse sofrimento. Esses sofrimentos, na verdade, não podem ser comparados com a glória futura. É incomparável. Ele faz questão de nos mostrar que as lágrimas de hoje, elas não serão lembradas diante do sorriso da eternidade. Diante do momento que nós estaremos com Cristo, desfrutando de perfeito gozo. E isso é perfeito, meus irmãos. Porque Paulo diz: se hoje nós sofremos com Cristo, nós temos a convicção e a certeza de que amanhã nós reinaremos com Ele. Se hoje somos perseguidos por causa da palavra, nós teremos plena convicção que amanhã nós receberemos alívios para a nossa alma. Porque os sofrimentos de hoje não se podem comparar com a glória eterna, com a glória futura. E nós precisamos tirar os nossos olhos das coisas deste mundo. Nós olhamos o nível da nossa espiritualidade quando a nossa preocupação é com as coisas dessa terra. É quando nós deixamos de olhar para a eternidade e nós passamos a olhar para os nossos irmãos. E nós passamos a olhar para os nossos templos, os nossos prédios. E quando nós passamos a olhar para a glória em nós mesmos. Não há glória em nós, meus irmãos. Não há glória em ser pregador. Não há glória em ser pastor. É um serviço, mas a recompensa desse serviço é a eternidade. Talvez, meus irmãos, o sofrimento virão, a angústia baterão. Nós olharemos para os nossos celeiros e não veremos o alimento. Talvez diante do sofrimento nós questionaremos a Deus: Senhor, por que isso? Mas Paulo nos responde: os sofrimentos, meus irmãos, não se podem comparar com a glória futura. Se nós sofremos com Cristo, amanhã reinaremos com Ele. É o que Paulo afirma em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Palavras do apóstolo Paulo: se perseveramos, com Ele também reinaremos. São verdades bíblicas, meus irmãos. Não são palavras minhas, não são promessas humanas. Porque se fossem promessas humanas, nós seríamos os mais miseráveis dentre os homens. Mas são promessas eternas, são palavras de Deus para o nosso coração. Estamos sofrendo? Estamos. Estamos angustiados? Estamos. Mas mediante a perseguição e o sofrimento, somos perseverantes. E se perseveramos também com Ele, nós reinaremos. E não existe glória incomparável diante dessas verdades. A promessa de Cristo para nós é que reinaremos com Ele. Ou seja, meus irmãos, essa glória é certa. Essa glória é eterna, não é glória passageira. A fama dos homens, meus irmãos, é passageira. O status é passageiro. As nossas birras entre nós mesmos são passageiras. Mas a glória é eterna. A glória com Cristo é eterna, meus irmãos. E o que nós aprendemos? Aprendemos que quando o sofrimento tenta roubar a nossa fé, nós devemos nos lembrar: a glória é tão grande que até a dor fará sentido quando nós estivermos com Cristo. Até os sofrimentos que nós passamos aqui fará sentido na eternidade. Porque a glória, meus irmãos, é incomensurável.
é infinitamente maior do que os sofrimentos. É isso que Paulo está dizendo nessa carta, meus irmãos. Os sofrimentos presentes não se comparam com a glória futura, com a glória eterna. E depois, meus irmãos, que Paulo nos mostra essas verdades profundas, ele nos afirma: a natureza sofre, mas até a natureza tem esperança. O pecado corrompeu a criação, mas ela guarda a redenção também. Aqui Paulo, meus irmãos, ele vai nos mostrar que a natureza, ela geme. E não basta nós fazermos muito esforço para nós vermos o gemido da natureza. Meus irmãos, recentemente, no dia 3 desse mês, nós tivemos um terremoto terrível no Afeganistão. Esse terremoto chegou a matar pelo menos 27 pessoas. Ontem, nós tivemos a notícia da tragédia lá no Paraná. Um furacão devastou 80% da cidade. Pelo menos 6 pessoas morreram por conta dessa calamidade. E o que isso significa? Significa que a natureza geme. O que nós vemos, essas manifestações de tsunamis, maremotos, furacões, são os gemidos da natureza. A natureza geme por causa do pecado, meus irmãos. A natureza geme, e nós vemos isso nos terremotos. A natureza geme, e nós vemos isso sendo manifestado em doenças. Os vírus, as pestes, os cânceres. Tudo isso são sinais dos gemidos da natureza. A natureza geme, meus irmãos. O que nós vamos dizer de 2019 para cá? Uma pandemia que assolou a nossa realidade. A Covid-19. Em 2023, mais especificamente no dia 28 de março, foi publicado pelo Ministério da Saúde que só no Brasil foram registrados mais de 700 mil mortes por Covid. 700 mil mortes, meus irmãos. Vocês têm ideia do tanto de gente que é isso? Para você ter ideia, meus irmãos, Jacobina, conforme informações extraídas do IBGE, possui aproximadamente 83 mil habitantes. Sabe o que isso significa? Que a quantidade de mortos por Covid-19 no Brasil é o equivalente a aproximadamente 9 cidades mortas inteiras de Jacobina. Você percebe o peso que isso nos traz? Os gemidos da natureza, meus irmãos. A natureza geme, porque o pecado corrompeu a criação perfeita. Tudo que Deus criou é perfeito, é maravilhoso, mas o pecado entrou no mundo. E por consequência, a natureza geme por causa do pecado. A natureza geme, meus irmãos. Nós vemos isso também como reflexo nas guerras existentes no mundo. Olha a Rússia e a Ucrânia. Quantas pessoas não morreram no campo de batalha? Israel e Hamas. E tantas outras guerras, meus irmãos. São gemidos da natureza. A natureza geme. O mundo foi criado perfeito, mas o pecado feriu o mundo. E por isso ele geme. E por isso ele sofre. E Paulo, meus irmãos, ele personifica a criação. Ele torna a criação como uma pessoa. E ele diz, ela está de ponta de pés. Ela está ansiosa. Ela está esperando o dia em que Deus revelará seus filhos glorificados. Até a natureza que geme, ela põe a sua esperança na glória eterna. Na glória que está por vir, meu irmão e minha irmã. A natureza geme, mas ela espera com grande expectativa as manifestações dos filhos de Deus. Os filhos glorificados por Deus. Ou seja, a criação ela não será, meus irmãos, destruída, mas será renovada, como o nosso corpo. O Evangelho, meus irmãos, não é apenas salvação pessoal, é restauração universal, cósmica.
o mundo será restaurado. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, nos diz que Cristo voltará não só para nos salvar, mas para fazer novos céus e nova terra. Palavras de João. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado e o mar já não existia. A terra será restaurada, meus irmãos. E depois que Paulo mostra a esperança da criação, ele passa para a nossa esperança. E a nossa esperança, meus irmãos, está na redenção do nosso corpo. E por quê? Porque não é apenas o mundo que geme. Não é apenas a criação que geme. Mas nós também gememos. Nós gememos porque carregamos dentro de nós um espírito eterno em um corpo mortal e limitado. Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós gememos porque nós carregamos o Espírito do Eterno em nossas vidas. Mas nós também gememos, meus irmãos, porque nós sabemos que há mais do que há nessa terra. Que o que nos espera é maior do que o que essa terra nos oferece. Nós gememos porque nós sabemos, meus irmãos, que há uma casa melhor. João capítulo 14, palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós gememos porque nós temos essa convicção. A casa que nos foi preparada é muito maior do que as casas terrenas. Meus irmãos, olha a realidade do Paraná. Quantas pessoas que passaram vida batalhando, trabalhando para construir suas casas, tiveram suas casas devastadas em apenas um furacão que passou. Em um dia, anos de trabalho. E nós, como cristãos, às vezes, cometemos esse erro de gastar a nossa vida correndo atrás de coisas passageiras e efêmeras. Nós gememos, meus irmãos, porque nós sabemos, há uma casa melhor. Eu imagino que tem pessoas aqui que têm belas casas. Deus lhe deu condições de você comprar casas grandiosas, lindas e bonitas. Mas o seu pensamento como cristão é olhar para essa casa bela e dizer, há algo ainda maior, há uma casa ainda mais bela, tem piscina nessa casa, tem área de serviço grande, a sala é enorme, tem não sei quantos quartos e banheiros, mas a casa que está preparada para mim é a infinitamente maior, é mais grandiosa. Nós gememos, meus irmãos, porque nós sabemos, há um corpo melhor. Olha para o nosso corpo. Nós esmurramos o nosso corpo em oração. Nós clamamos a Deus, tenha misericórdia, Senhor, de mim. E no primeiro vacilo pecamos contra Deus. No primeiro vacilo nos intrigamos contra o nosso irmão. No primeiro vacilo nós afastamos das boas vontades de Deus e partimos para as nossas próprias vontades. Nós gememos porque, apesar de termos um corpo corruptível e mortal, nós sabemos há um corpo melhor. Há um corpo incorruptível. E são palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. Pois é necessário que o que é mortal se revista da imortalidade, e o que é corrupto se revista da incorruptibilidade. E quando o que for mortal se revestir da imortalidade, e o que for corrupto se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que diz, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, o teu poder de ferir? Nós gememos, meus irmãos, porque sabemos há um corpo melhor. A nossa esperança, nós não entramos na igreja atrás de bens, atrás de mudanças financeiras. Nós entramos na igreja porque sabemos há uma glória eterna que nos espera. Há uma glória que vem para restaurar esse corpo miserável, esse corpo que sempre se inclina para o pecado. Nós não deveríamos entrar por essas portas procurando mudança de vida para este mundo. O convite para o evangelho é entrar para essas portas para uma mudança para a eternidade. Visando, meus irmãos, não a glória mundana,
não uma glória passageira. Nós deveríamos ser mais ambiciosos. Nós deveríamos lutar por uma glória que não se perece, uma glória eterna, meus irmãos. E é isso que Paulo está falando para nós. Os sofrimentos não se compararão com essa glória, meus irmãos. Mas nós sofremos também, meus irmãos, porque nós temos a plena convicção de que haverá uma comunhão perfeita com o Senhor. Nós o conhecemos em parte, mas na eternidade nós o conheceremos na plenitude do seu ser. Nós gozaremos de plena comunhão, porque esse corpo declinado pelo pecado muitas vezes nos proíbe ou tenta nos impedir de uma verdadeira comunhão com Cristo. Nós temos comunhão com Ele, mas até essa comunhão nossa é corrompida e maculada pelo pecado. Às vezes, quando nós vamos orar, o nosso corpo está dizendo: você está cansado, vai descansar. Ora só um pouquinho, vai dormir. A gente se levanta do nosso momento de comunhão, de oração, e vai assistir uma Netflix, vai para o YouTube, vai assistir um jogo, porque nós somos tão carnais, tão limitados, que nós nos contentamos com glórias passageiras, por prazeres momentâneos. Mas os verdadeiros filhos de Deus gemem, porque sabe, essa comunhão que eu me esforço para ter com o Senhor, ela é pouca, ela é curta em comparação com a comunhão, com o relacionamento que eu terei com Ele na eternidade. Nós gememos, meus irmãos, porque a alegria que temos aqui é momentânea, mas haverá uma alegria eterna, meus irmãos. Haverá uma alegria que se sustenta por toda a eternidade. Nós nos alegramos, meus irmãos, porque na eternidade haverá um prazer verdadeiro e duradouro. Muitas pessoas abrem mão do relacionamento com Deus por conta de prazeres passageiros e carnais. Nós não temos tempo para valorizar o nosso prazer na oração e na leitura da palavra. Nosso prazer é passageiro. Nós nos contentamos com coisas poucas. Mas nós deveríamos gemer, meus irmãos, na certeza de que haverá um prazer verdadeiro, um prazer duradouro, e não um prazer que se perde com o tempo, que muitas vezes nos faz sentir culpado por termos deleitado desse prazer. Quantas vezes, meus irmãos, nós não nos pegamos em prazeres que nos entristecem diante de Deus, que nos afasta dos relacionamentos com Deus? Prazeres momentâneos, nos dá felicidades momentâneas, mas não consegue preencher o vazio existencial que existe no nosso coração, porque esse vazio só pode ser preenchido com a eternidade da presença de Cristo. Nós gememos, meus irmãos. Nós gememos porque temos essas convicções. Há uma casa melhor, há um corpo melhor, incorruptível, há uma comunhão perfeita com o Senhor, há uma alegria verdadeira, há um prazer muito maior e duradouro. Mas enquanto isso, nós esperamos com paciência. Enquanto isso, meus irmãos, nós esperamos que essa eternidade se revele a nós. A esperança nossa não é uma ilusão, é uma certeza adiada, mas que acontecerá. É uma certeza que virão essas coisas para nós. O mesmo Cristo que ressuscitou, meus irmãos, transformará o nosso corpo de humilhação. Veja o que ele nos diz em Filipenses. Pelo poder, palavras de Paulo, que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Meus amados, quem tem essa esperança pode ter a certeza, jamais desistirá da caminhada com Cristo. Aleluia. Se você vê alguém largando a fé, saindo da igreja porque está de birra com A e com B, ele nunca entrou pelas portas celestiais, ele nunca conheceu a Cristo, porque João disse, se saíram do nosso é porque não era do nosso, porque se fosse do nosso teria permanecido conosco. Meus irmãos, quando nós temos essa convicção, quando nós temos essa esperança, nós temos a certeza, jamais desistiremos.
O sofrimento virá e apertará a nossa alma. Dirá para nós que Deus nos abandonou, mas nós persistiremos, porque nós temos a esperança da glória futura. Porque a nossa esperança não se resume a coisas momentâneas, mas a prazeres eternos e celestiais. Meus irmãos, Paulo sabe que a dor é um lembrete de que ainda não chegamos, mas nós estamos a caminho da glória. É um lembrete, meus irmãos. O sofrimento nos lembra todos os dias, é passageiro. Há uma glória eterna que nos espera. E é nisso que reside a nossa esperança. Mas ele também nos mostra, meus irmãos, que nós não estamos só diante do sofrimento. Ele nos diz que o Espírito Santo nos ajuda e intercede por nós. Que notícia maravilhosa, meus irmãos. Não estamos sós. Não estamos desamparados. A nossa esperança existe na certeza de que o Espírito Santo é quem intercede por nós, é quem nos ajuda, é quem nos sustenta. Que coisa majestosa essas verdades, meus irmãos. Enquanto nós esperamos, o Espírito não nos deixa sozinhos. Ele não nos abandona. Quando as lágrimas caem e as palavras somem, veja que notícia maravilhosa, o Espírito traduz o nosso gemido para Deus. Nós não temos mais desculpa para não orar, porque o Espírito traduz até gemidos. Quando nós dobramos os nossos joelhos e somem as lágrimas, somem as palavras, o Espírito converte os nossos gemidos em palavras maravilhosas para Deus. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Quando nós não sabemos orar, o Espírito ora por nós. Ele intercede por nós. Quando o fardo é pesado, veja que notícia extraordinária, Ele nos sustenta. Ele nos dá força. Ele nos dá vigor, meus irmãos. Deus conhece o coração do Espírito e por meio dele conhece também o nosso coração. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos chegamos diante de Deus sem saber o que falar, sem saber as palavras que vamos dizer para Ele. Mas veja que boa notícia, Deus já sabe tudo o que nós temos para dizer para Ele. E o Espírito Santo converte a nossa oração. Nós oramos errado, mas quando chega diante de Deus, a nossa oração foi convertida em belas palavras, segundo a nossa necessidade e levadas para nosso Deus. É a certeza que nós temos. O Espírito nos ajuda, intercede por nós. A intercessão do Espírito, meus irmãos, é o lembrete mais terno do amor de Deus para conosco. É o lembrete diante da dor de que Deus nos ama, meus irmãos. Mas meu irmão, é pesado demais. Eu não estou suportando esse sofrimento. A boa notícia, Deus te ama tanto que deixou com você o Consolador. Ele está lhe consolando neste momento, meus irmãos. Você não está órfão. Você tem um Espírito que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele não apenas habita em nós, meus irmãos, mas Ele sente o que nós sentimos. Ele compreende a nossa dor. Ele entende as nossas lágrimas. Ele entende, meus irmãos, muitas vezes quando nós nos angustiamos. Ele é o Consolador que transforma o gemido, a angústia, o desespero em oração. E Ele também transforma, meus irmãos, a dor em esperança. Quando nós estamos sofrendo, nós temos a plena convicção. Nós temos a esperança da vida eterna. Porque o Espírito Santo nos ajuda. Ele nos guia. Então, meus irmãos, nós sabemos que o mundo geme. Nós sabemos que nós, os filhos de Deus, gememos. Mas o Espírito também geme, intercedendo por nós. E todos esses gemidos apontam para o mesmo fim. A glória vindoura. A glória eterna. Quando Cristo voltar, meus irmãos, não haverá mais dor. Não haverá mais lágrimas e nem morte. A criação que sofre, que geme, será liberta. O corpo
que sempre tenta nos conduzir para o pecado, será redimido, e toda lágrima será enxugada dos nossos olhos com os dedos de Deus. Então nós entendemos, meus irmãos, nós vamos entender na eternidade, cada lágrima valeu a pena, cada angústia valeu a pena, cada sofrimento valeu a pena, porque cada sofrimento, meus irmãos, ele será considerado leve diante da glória que jamais se apagará. Esse texto, meus irmãos, nos ensina verdades gloriosas. E, portanto, nós devemos aplicar essas verdades em nossas vidas. A primeira verdade que esse texto nos ensina, em Romanos capítulo 8, versos 18 a 27, é que nós devemos olhar para a cruz e enxergar o sofrimento nunca é o fim. Olha para Cristo, meus irmãos. Você está sofrendo? Você está angustiado? Olha para Cristo. O sofrimento nunca é o fim. Cristo se angustiou no Getsêmani. Ele orou por 3 vezes, pedindo ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele o cálice, mas todavia que fosse feita a vontade do Pai. Ele foi, meus irmãos, escarnecido quando julgado pelo Sinédrio. Ele foi maltratado pelos homens, ele foi crucificado e ele entregou seu espírito a Deus. Mas, meus irmãos, o sofrimento não foi um fim, foi um início da nossa redenção. Cristo morreu, mas ao 3º dia ressuscitou, e agora a nossa esperança reside na ressurreição de Cristo e também na ressurreição do nosso corpo mortal e do revestimento dele para algo imortal e incorruptível. A segunda verdade que esse texto nos ensina e nós devemos aplicar em nosso coração é que nós devemos confiar no Espírito Santo quando as palavras faltarem. Mesmo quando não conseguimos orar, meus irmãos, o Espírito ora por nós. Então confie no Espírito Santo. Confie que Ele vai lhe conduzir. Ele vai conduzir as suas palavras até Deus. E a última aplicação, meus irmãos, é que nós devemos viver com os olhos na eternidade. Meus irmãos, não nos prendamos às dores do presente. Não nos prendamos a esses sofrimentos. A história não termina no seu sofrimento. A história não termina no meu sofrimento. Não termina aqui, meus irmãos. A coroa já está preparada para aqueles que amam a Cristo. A história já está preparada, meus irmãos. Já é uma certeza. Nós devemos ter plena convicção. A eternidade nos espera. Nós devemos ter a plena convicção. Há uma vida incomparavelmente melhor do que essa que nós passamos aqui. Meus irmãos, saiba de uma coisa. A dor é temporária. Mas a glória, meus irmãos, será eterna. Vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar, vamos cantar ao Senhor. Você me faz tão feliz, eu amo a sua presença. Você me faz tão feliz, eu amo a sua presença. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz. Mas às vezes
ter largado tudo, ter largado todo mundo, ter se amado a cruz, ter seguido você, Jesus. Amém, glória a Deus. Neste momento eu convido o pastor Zelola para estar fazendo a oração final e logo em seguida nos dando a bênção apostólica. Enquanto o pastor José Lula vem, eu gostaria também de convidar a irmã Brenda e o irmão Josafá aqui à frente. A irmã Brenda, cadê a irmã Brenda? O irmão Josafá estão completando anos, meus irmãos. Mais um ano de vida. Josafá foi na semana passada, a Brenda agora. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela vida delas. Pastor Zelola, faz essa oração de agradecimento. Graça e paz, amados irmãos. Eu quero só ler um versículo aqui, dedicado aos irmãos desta congregação. 1 Coríntios 15, 58 diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Glória a Deus. Muito bom estar aqui, comemorando esses 30 anos de congregação. E não devemos também esquecer de agradecer a Deus pela vida em memória do nosso saudoso irmão Umbelino, que foi o fundador dessa congregação. A visão evangelística do irmão, e nos últimos 60 anos, que eu tenho 60 anos de idade, nesses últimos 60 anos, eu não conheci ninguém na primeira igreja batista de Jacobina mais ganhador de almas do que o irmão Umbelino. Creio que boa parte desta congregação aqui foi alcançado pela graça, por instrumento do irmão Umbelino. E ele começou essa congregação na casa dele. Depois ela passou um tempo na casa da irmã Eunice também. E agora está aqui. Mas eu creio que em algum tempo, esse espaço será pequeno para comportar os irmãos que serão salvos pela graça de Deus e que vão se juntar aos irmãos para ganhar esse bairro para Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome santo e bendito. Nós louvamos o Teu nome nesta ocasião, neste dia, nesta noite, por esses 30 anos desta congregação. Rogamos ao Senhor que outros anos de vida desta congregação possam acontecer e que mais vidas possam ser alcançadas para Jesus. Quero entregar nas Tuas mãos a vida do irmão Diego, que breve será pastor Diego, e a sua esposa, que estão neste tempo dirigindo essa congregação. E louvamos também o Teu nome por aqueles que passaram como dirigentes dessa congregação. Louvamos pela vida do nosso saudoso irmão Umbelino e por outros que passaram por aqui também dirigindo esse trabalho. E pedimos que a Tua graça seja derramada também sobre a vida do irmão Josafá, que mais um ano de vida o Senhor proporcionou para ele. E que outros anos venham e que ele possa contar os seus dias na presença do Senhor. Assim também como a nossa irmã Brenda, que nesta data completa mais um ano de vida. Que a sua vida seja inteiramente dedicada ao Senhor, como tem sido até hoje. Que ela continue, Senhor, sendo um instrumento da graça de Deus aqui neste lugar. Que as Tuas bênçãos recaiam sobre ela e sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Meus irmãos, antes do pastor dar a missa apostólica, eu gostaria de agradecer a banda. Muito obrigado pelo apoio que vocês deram. João, a todo tempo na correria. Renils, que Deus abençoe, meu irmão, e todos os irmãos da congregação que estavam empenhados para que tudo isso acontecesse. Que Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Vamos dar a bênção apostólica. Não levante a sua mão, estenda a sua mão. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre esta congregação, sobre todos que estão aqui e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém.